Olá, aqui é o Trovador Viajante. Depois de muito tempo sem gravar vídeo, aqui estou eu. Pensando agora em voltar a gravar vídeos, porque em dezembro eu estava andando aqui no centro da cidade e eu me deparei com um livro que tinha vontade de ler faz tempo, que é este livro aqui. Sapiens, uma breve história da humanidade, escrito pelo Yuval Noah Harari. Eu comecei a ler, gostei bastante, pensei, eu já estava pensando em voltar a gravar vídeo. Por que eu não aproveito essa chance e gravo o Reflexões Semanais? Aí eu já vou aproveitar e trocar o editor de vídeo. Vou começar a usar o Kdenlive para editar vídeo. Link aqui na descrição. E antes de começar a falar, vamos às novidades. Eu estou usando só o Linux outra vez. Temos um mascote aqui do canal agora. O Fred aqui. Eu faço agora lives na Twitch também, apesar que lá normalmente é só sobre jogos. E vamos começando. O livro do Harari, Os Sapiens, fala sobre a história da humanidade, desde quando tudo começou até conforme fomos saindo da África e expandindo o mundo afora, incluindo a forma como a nossa sociedade se organiza. Em um dos primeiros capítulos, A Árvore do Conhecimento, ele fala sobre como e quando aprendemos a contar histórias, formando mitos e afins. Aí começaram a surgir uma coisa, construtos sociais. O que são construtos sociais? São normas e histórias aceitadas pela nossa sociedade como um todo, ou por grupos de humanos. No caso, por exemplo, direito internacional, que os idosos são mais devem ser respeitados, o que não é uma coisa que foi aceita de forma uniforme ao longo da história humana. E por aí vai. Limites de países também. Conforme eu fui lendo esse capítulo, que é A Árvore do Conhecimento, eu comecei a lembrar de três histórias. Duas delas são webcomics e um seriado. Uma delas é a Omniscient Reader, que é basicamente sobre o Doctor, que ele é o protagonista, que ele estava lendo uma novel chamada Three Ways to Survive the Apocalypse, que é três formas de sobreviver ao apocalipse no metrô, e de repente ele entra dentro da história. E dentro dessa história que ele entrou, algo que importa muito são histórias e quantas pessoas acabam acreditando nessa história, e isso acaba dando, entre aspas, poderes para ele dentro daquele contexto, daquela história. É uma coisa muito bacana. A força da história e a importância varia de quantas pessoas acreditam nela ou não para ele ganhar o poder ou para essa história influenciar no andamento do mundo em que ele tinha entrado. E a outra é a The World After the Fall, que é um mundo depois da queda, em que basicamente acontece a queda de uma grande torre no meio da Coreia. O protagonista é um dos que foram jogados lá dentro como jogadores, e a história aborda muito sobre o ponto de vista do mundo dos personagens, em que basicamente a pessoa tem um ponto de vista de mundo e em parte varia do quão similar ou diferente é aquela visão em particular de mundo comparando as outras pessoas e quantas pessoas vão acreditar naquele ponto de vista de mundo em específico ou de forma similar para o andamento da história. Parar por aqui para não dar muito spoiler. Aqui a imagem das duas histórias, tem lá no Webtoon, e é só dar uma conferida por lá. Link na descrição. A última história é o American Gods, os deuses americanos, que basicamente os deuses do Velho Mundo, que acabaram indo do velho continente para o novo, entre aspas, que é as Américas. E a força deles varia de quantas pessoas conhecem e acreditam nas histórias deles, nos mitos deles.
Só que essas histórias acabam sendo moldadas e mudam, principalmente de percepção, ao longo do tempo. E o poder, como o poder deles deriva de quantas pessoas acreditam nisso, a, a forma como eles conseguem exercer a influência deles no mundo acaba mudando também, além de, obviamente, pela quantidade de pessoas que acreditam, mas pela forma como a história deles é recontada, repassada e conhecida ao longo do tempo. E eu estava dando uma refletida sobre isso, porque se um construto social é a forma como a sociedade acredita na construção de uma história, como por exemplo o direito internacional ou sobre as leis, porque uma lei em um determinado país, usando isso como exemplo, é um conjunto de regras que todos aceitam, entre aspas, e acabam acatando. Não é algo que existe naturalmente no ar, é uma história que as pessoas acreditam, constroem e acabam seguindo. Isso é uma coisa que acabou me chamando bastante atenção no livro do Harari. Eu estou atualmente lendo aqui o capítulo, o trecho, né, Paz e Guerra, de Um Dia na Vida de Adão e Eva, que aborda bastante sobre isso. Porque muito do nosso ponto de vista e do mundo que a gente acredita e constrói, da forma como vemos as coisas, se derivam de histórias, mitos e lendas. E na parte de lendas e mitos, isso acaba mudando muito da nossa sociedade. Um pouco na parte de religião, que acaba mudando a forma como vemos o mundo e os nossos comportamentos, mas de mitos também, porque muito do que a gente aprende e leva ao longo da vida é baseado em histórias e mitos, como por exemplo o Homem do Saco, que é uma história antiga que basicamente tem como uma moral não acreditar em estranhos ou seguir aquilo que a sociedade define, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Isso data de muito tempo atrás, como por exemplo a história do Chapeuzinho do Lobo Mau, se passando pela vovó e por aí vai. Mas basicamente é isso que eu estou dando uma refletida. Isso me lembra um pouco a história também de um livro que eu li um tempo atrás, que é Jonathan Strange e Mr. Norrell. Não lembro o nome da autora agora de cabeça, mas a capa está aparecendo aqui ao lado. Que a história desse livro se passa na época do Napoleão Bonaparte, em que teria sumido a magia da Inglaterra e de boa parte do mundo, e até que as pessoas estudam sobre magia e só que não conseguem realizar magia, até que alguém aparece e tenta trazer a magia de volta à Inglaterra. É um livro que tem um começo bem lento, mas é bacana para quem gosta do estilo. O nome do livro está aqui na descrição aqui embaixo. Quem quiser dar uma procurada sobre ele. E basicamente é isso, gente. Eu vou praticar editar vídeo. Vou voltando a gravar aos poucos, começando pelas reflexões semanais. E ao longo do tempo, conforme for surgindo a oportunidade, eu vou gravando vídeos sobre turismo, cozinhando e outras coisas também. E uma coisa que eu não pensava antigamente tanto, e agora eu estou pensando bastante, porque muita gente anda me perguntando, é sobre o uso de Linux. Então, talvez vá surgir alguns tutoriais sobre Linux. Como instalar, o que são pacotes de Linux e por aí vai. Não é tanto tema do canal necessariamente, mas tem muita gente com dúvida, vale a pena eu fazer uns tutoriais. Na Twitch eu ando fazendo live também, normalmente sobre jogos, só dá uma olhada no canal, no sobre, porque tem os links. Vou ficando por aqui. Se cuidem.